E aí, senhores, tudo bem? Bora lá então, ó. Continuando aqui, mudanças climáticas, né? Para que você entenda aí de uma vez por todas algumas das características da nossa atmosfera. Antes de mais nada, a nossa atmosfera é dividida em camadas, né? Então, essas camadas estão relacionadas com a superfície do nosso planeta até o espaço. Então, a atmosfera seria esse intervalo entre o nosso planeta e o espaço. Existem alguns planetas que não possuem atmosfera, portanto, eles perdem matéria para o espaço. Né? Se você não tem uma atmosfera, é impossível se falar de vida dentro desse planeta. Por quê? Porque o espaço entra em contato com ele. Problemas do espaço. Duas questões, né? Ou é muito quente ou é muito frio. Depende da distância que você está do Sol, né? De algumas coisas. Mas aí a gente vai ter uma variação, tipo assim, de mais 1000 graus Celsius ou menos 1000 graus Celsius. É por aí, não tem meio termo, né? Principalmente porque você precisa se lembrar que no espaço nós temos o vácuo, beleza? Mas enfim, nosso planeta ainda bem, graças a Deus, possui atmosfera. Porque se não possuísse uma atmosfera, a gente não estaria vivo aqui para contar a história, né? Então, exatamente, a gente vai fazer uma descrição dessas camadas, que são essas aí, ó, né? Se você bater o olho aí primeiro na exosfera, depois na atmosfera, mesosfera, estratosfera, troposfera, digo para você que você viu de ponta cabeça, de cabeça para baixo, né? Por quê? Porque o certo é a gente olhar a partir da biosfera, litosfera, ali, tá vendo? Embaixo do desenho. Na verdade, essa parte aí é a superfície do nosso planeta. Portanto, a troposfera é a primeira que a gente comenta. Principalmente por quê? Porque é onde a gente vive. Simples assim. Para a gente vai ser a mais importante para se conhecer, para se caracterizar. Né? Então, logicamente que na troposfera a gente tem questões muito interessantes, tais como, lembre-se disso, na troposfera, somente nela, quanto mais a gente sobe, mais a temperatura cai, né? Subiu mais, menor temperatura. Beleza? Por quê? Porque a nossa troposfera, a atmosfera dentro dela, ela vai ser mais rarefeita quanto mais eu subo. Então, a troposfera vai possuir a maioria dos gases. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a observação. Não, não coloquei a quantidade. Mas a gente vai bater aqui, ó, mais ou menos uns 80% dos gases dentro da troposfera. Então, quer dizer que nos outros, para dividir para todo mundo, sobra tipo uns 20%. É mais ou menos isso. Então, quando a gente caracteriza, quando a gente compara a troposfera com as outras camadas, a gente vê que está tudo praticamente dentro da troposfera. Né? Não é à toa que um meteoro, por exemplo, ele pode vir entrando aqui dentro das camadas, né? Passar a exosfera, a termosfera, a mesosfera. Quando ele chega lá da estratosfera para a troposfera, é como se ele atingisse uma parede de concreto, né? Basicamente isso. Então, logicamente que isso vai ocorrer devido à concentração dos gases dentro da troposfera, né? Na troposfera, então, a gente vai ter todos os fenômenos climáticos, ou seja, tudo ocorre, tudo está presente na troposfera, beleza? Depois disso, a gente tem a estratosfera. Como que é o comportamento da estratosfera? Diferente da troposfera, né? Detalhezinho, da troposfera a gente vai ter aí a temperatura de mais ou menos uns 26 graus nas regiões mais quentes, né? Porque você considera o inverno e o verão, então bate ali uma média de uns 26 graus nas regiões mais quentes, até -70, que é tipo o limite entre a troposfera e a estratosfera.
Ou seja, menos 70 é a temperatura que, os freezers não conseguem alcançar. Então, na verdade, o limite ali da troposfera vai ser a região mais fria da nossa superfície, porque a troposfera está relacionada com a superfície. Tem só um lugar no planeta que a gente atinge essas temperaturas, tá? Que é na Antártica. Mas, enfim. Então, quanto mais eu subo, mais a temperatura cai até mais ou menos uns menos 70 graus Celsius na troposfera, que vai ser o limite com a estratosfera. Fala, nossa, então a estratosfera vai ser uns menos 1000, né? Não, a gente continua subindo na estratosfera, a temperatura continua caindo. Como está aqui no desenho, tá vendo? Pode ver que vai até uns menos 80 graus Celsius. Beleza. Acontece que, num determinado momento, a temperatura começa a subir. Porque dentro da estratosfera a gente tem a camada de ozônio, né? O ozônio, a composição do ozônio é O3. Então, ocorre o seguinte, ó, a gente vai ter a camada de ozônio sendo formada, na verdade, por uma reação com a radiação solar. A estratosfera e a camada de ozônio, elas funcionam como se fosse o nosso filtro solar natural, muito bom, muito bom. Por quê? Porque você nota que a radiação passa a menor parte da estratosfera. Quando a radiação solar chega com 100% da sua intensidade, ela atinge principalmente as moléculas de oxigênio, ela quebra essas moléculas. Então você tem O2, eu divido, vira dois Os, né, livres. E daí esses oxigênios aí livres vão reagir com o oxigênio de novo e vão formar o O3, né? Beleza. Qual que é o problema, então, do buraco da camada de ozônio? É que você tem elementos que se unem com esse oxigênio livre, e daí você não tem mais a formação da camada de ozônio, né? Você forma outros elementos, beleza? Então aí que está o problema. Então não é nem buraco da camada de ozônio, mas sim rarefação dessa camada aí de ozônio que está na estratosfera. Beleza. Quando isso acontece, a radiação solar consegue passar mais pura, digamos assim. Isso traz problema? Não, não, só se você quiser se manter vivo, né, que isso vai trazer problema. Ou seja, sim, traz muito problema. Foi uma brincadeira. Então, essa radiação, quando ela passa de modo puro pela estratosfera, maluco, é impossível a manutenção da vida na camada inferior, ou seja, na troposfera. Então, nossa, então quer dizer que se a camada de ozônio desaparecer, tchau, planeta Terra? Tchau, seres humanos, plantinhas e tudo mais? Sim, exatamente isso, né? Então, logicamente que é por isso que a gente vai ter aí uma movimentação dos homens para redução da camada de ozônio, redução do buraco, né, da camada de ozônio. Beleza? Tem um monte de teoria da conspiração aí pro meio e tudo mais, tá? Mas basicamente é isso. A gente ficou com muito medo quando se detectou o buraco da camada de ozônio, exatamente por isso, né? Seria quase como se fosse morte instantânea, né? Se uma pessoa com pele exposta recebe a radiação solar sem ela ter ficado aí uma boa parcela dela na estratosfera, a possibilidade de você ter câncer de pele é altíssima, altíssima, não é nem mais ou menos, né? Tipo assim, a nossa exposição ao sol aqui onde a gente vive, em tudo quanto é lugar, já traz esse problema para a gente, né? A possibilidade de câncer de pele. Então imagine se você não tiver estratosfera, digamos assim, filtrando essa radiação solar, né? É ainda pior. Então a temperatura na estratosfera não é igual na troposfera. Quanto mais eu subo, mais ela cai. Não. Acontece que chega lá do meio para o final da estratosfera, a gente tem a camada de ozônio. E a camada de ozônio, devido a essa reação com a radiação solar, ela é uma região mais quente, beleza? Depois disso, a gente tem a mesosfera. Deixa eu só ver aqui, camada de ozônio. A mesosfera, a principal característica da mesosfera, ela é um vazio, né?
A mesosfera, sua principal característica é ser vazia. Então, quer dizer que quando a radiação solar passa a mesosfera, não vai acontecer nada. Não tem nada para reagir, basicamente, né? Então, olha só, os aviões supersônicos, eles vão atingir a altitude da mesosfera para voar. Então, cá entre nós, é bastante fácil você entender por que, que um avião supersônico vai tão rápido, né, nessa região. É porque quase não tem atrito, é porque é vazio. Outro detalhezinho para vocês: o limite da troposfera é de mais ou menos 12 quilômetros de altura, né? 12 mil metros. Você pode ver que quando você vai andar de avião dentro do Brasil, dentro do seu país, você tem um avião chegando ali no limite, de mais ou menos 12 quilômetros de altura. Né? Para os voos internacionais, o avião sobe mais, ele vai entrar na troposfera com certeza. Ele vai bater uns 20 quilômetros de altura. Por que isso? Por que é tão alto assim? Porque ele só não passa da altura dos prédios e vai, sei lá, fala, 2 quilômetros tá bom. É porque se o avião for voar nessa altitude aí, ele vai receber muita resistência do ar, né? Então, logicamente, ele sobe mais, vai até o limite ali da troposfera com a estratosfera para que ele consiga economizar também combustível. É mais fácil de ir, tem menos resistência. Agora, o voo internacional, ele já vai subir bastante, porque ele vai voar bastante, né? Então, vale a pena ele gastar combustível suficiente para subir até a estratosfera. Uma vez na estratosfera, o nível de atrito com a atmosfera é menor, então ele acaba economizando também bastante combustível. Por que, que eles não vão lá para a mesosfera? Meu, eles não vão para a mesosfera exatamente porque ele precisaria ter um tratamento para conseguir resistir à radiação solar. Então, não seria uma coisa assim tão segura. Só chegar, opa, subir, passamos na mesosfera, vamos mais alto, né, para a gente ver mais longe. Então, na verdade, você simplesmente acaba economizando aí combustível para subir até a mesosfera. Uma vez você estando na mesosfera, você economiza, né? Porque subir até ela vai gastar bastante combustível. Mas para que você faça isso, você precisa ter um avião preparado para isso, né? Beleza. Então, a mesosfera, a gente vai ter a temperatura, ó, curiosamente, de menos 100 graus Celsius. Por quê? Porque nem gases tem para você ter reação com a radiação solar, né? Então, ela é bastante fria mesmo. Depois dela, a gente tem a termosfera. Da termosfera, a gente tem uma coisa que é bastante interessante. A gente tem alguns elementos, alguns gases na termosfera. E ela se chama termosfera pelo tanto que ela fica quente. Por quê? Fica muito quente? Um tanto bom, né? 1000 graus Celsius. E ela tem essa temperatura porque você vai ter a radiação solar 100% entrando nela. Uma parte reflete na estratosfera devido à formação da camada de ozônio, mais ou menos uns 50, 60% da radiação solar reflete na camada de ozônio, né? Então a radiação solar volta para o espaço e passa de novo pela termosfera. Então é duas lambadas, né? Uma quente e outra pegando fogo. Então, logicamente, por isso que a termosfera vai ser tão quente assim. E ela é muito quente, né? Porque ela tem poucos gases, mas tem ali alguns gases. Esses gases eles são tão aquecidos, né? Se eu não me engano, acho que é oxigênio e nitrogênio, principalmente. É, eles são tão aquecidos que eles ficam ativos, né? E eles vão acabar refletindo as ondas de rádio, tá? Bastante notável, então. Beleza? Lá, ó, recebe e transmite ondas de rádio. Fala, por quê? Como é que elas conseguem? É porque as partículas elas estão tão aquecidas que elas vibram tanto que elas refletem as ondas de rádio. Tá? Na exosfera, a gente vai ter o último limiar do nosso planeta. Então, na exosfera, você já tem satélites, né? Ó, o telescópio Hubble está aí nessa região. Se
você for pensar, é nessa região que a gente tem a Estação Internacional Espacial, né? E daí, logicamente, a gente já está falando do limite do nosso planeta com o espaço. Aí, ó, a gente vai ter basicamente hélio e hidrogênio já, né? Compondo essa última camada, né? Pode bem ver que é a composição do Sol também, hélio e hidrogênio, beleza? A temperatura é de 1000 graus Celsius. Por quê? Porque você tem gases aí, então, para receber essa radiação do Sol, né? Então, é uma região bastante quente. Olha lá, professor, e de noite? Mano, na verdade, você está falando do espaço aí com alguns elementos gasosos, né? Então, se o Sol estiver atingindo, é essa temperatura. Se não estiver atingindo, a tendência é que está na sombra, a Terra está fazendo sombra na exosfera, as regiões que a Terra está fazendo sombra, então fica negativo. Negativo quanto? Sei lá, uns -1000, porque se você não tiver a radiação solar, aí você não vai ter o aquecimento dessa região. Beleza? Dá para respeitar muito mais agora a roupa dos astronautas, né? Tá maluco, aquele macacão que eles usam lá é treta, hein? Exatamente, muito, né? E depois de falar da atmosfera, a gente precisa falar sobre a circulação atmosférica. O que vale a pena salientar aqui? Vale a pena salientar que a gente vai falar só da troposfera. Só da troposfera. Porque, vou até voltar ao slide, todos os fenômenos climáticos estão na troposfera. Tá vendo lá no parênteses que eu coloquei? Aqui, para ser mais exato, todos os fenômenos climáticos estão na troposfera. Beleza? Então, olha só, como que o ar, o vento é formado, como que ele se comporta na troposfera? Então, a gente vai passar a falar atmosfera, tá? Então, relacione isso. Para esse momento, para esse ponto aí, ó, a atmosfera, na verdade, é troposfera. A gente não está falando de tudo até a exosfera, né? A gente está falando só da troposfera. Beleza? No máximo ali, a gente está falando um pouquinho da estratosfera, só uma ticadinha só na estratosfera, tá? Beleza. Então, a pressão atmosférica, para você saber o que é a circulação atmosférica, a pressão atmosférica é uma das coisas mais básicas que você precisa saber. Então, a pressão atmosférica é a força do peso do ar contra uma área. Sim, o ar, a atmosfera, o oxigênio que você respira tem um peso, né? Então, a pressão atmosférica, deixa eu ver se eu coloquei a imagem. Não coloquei. A pressão atmosférica é como se fosse uma coluna de ar que existe em cima da sua cabeça. Quanto mais alto você tiver, menor vai ser essa coluna que vai exercer peso em cima de você. É igual imaginar que você mergulhou. Quanto mais fundo você mergulhar, maior vai ser a coluna de água exercendo pressão em cima de você, né? Então, logicamente que a gente sabe disso. Se eu mergulhar muito, muito fundo, estoura meus tímpanos, arrebenta comigo inteiro, né? Acontece que, tipo assim, é como se a gente fosse peixe, só que nós somos peixes da atmosfera, né? E não da água, do mar, do oceano. Então a gente está mergulhado dentro da atmosfera? Basicamente é isso. Principalmente quando você observa um meteoro explodindo na atmosfera, porque ele se choca, né? Principalmente com a troposfera, daí você fala, nossa, o que ele trombou? Ah, se chama atmosfera, né? Nunca ouviu falar? Então, basicamente isso. É como se a gente vivesse mergulhado dentro da nossa atmosfera. Então, ó, quanto maior a temperatura, maior a movimentação das moléculas e mais elas se distanciam umas das outras. Como resultado, é menor o número de moléculas em cada moléculas em cada metro cúbico de ar, e um peso menor, portanto, menor pressão atmosférica. Então, olha só, a temperatura ela vai ser inversamente proporcional à pressão atmosférica. Então, menor temperatura, maior pressão, né? Maior temperatura, menor pressão. Então, simples assim, ó. Quando você tiver uma área quente,
ela vai ter maior ou menor pressão? É só você se lembrar. Quente, movimento das moléculas, das partículas, né? Acabam, então, criando mais espaço entre elas, que elas não param de se movimentar, tá? Calor é movimento de partícula. Então, quando eu tenho a região quente, eu tenho a baixa pressão. Então, olha só, eu coloquei até aqui para vocês com cores diferentes. Então, ó, alta pressão, regiões frias. Por quê? Frio é redução de movimento, as partículas, moléculas mais próximas umas das outras. Então, o ar fica mais denso. E já quando é quente, é o contrário. Eu tenho a baixa pressão. Então, olha só que doido. Os ventos deslocam-se sempre das áreas de alta pressão, ou seja, onde eu tenho mais partículas, mais moléculas próximas umas das outras, são regiões frias, que são chamadas de anticiclonais, para áreas de baixa pressão, ou seja, áreas quentes, áreas que são ciclonais, tá bom? Então, guarde essa ideia. Frio, anticiclonal. Quente, ciclonal, tá? A gente nem vai falar ainda das direções dos ventos, mas basicamente guarde isso, guarde essa ideia. Só tem ciclone no quente, tá? Então só forma o ciclone em uma região quente. Guarde isso. Nas regiões de frio, de alta pressão, a gente tem os anticiclones. Beleza? Detalhezinho também é o seguinte: toda região que é ciclonal, o ar sobe, né? Por quê? Porque você tem baixa pressão. Toda região de alta pressão, ou seja, anticiclonal, o ar desce. Beleza? Então, no frio, o ar desce e é anticiclone. No calor, o ar sobe e é ciclone. Beleza? Bora lá então, ó. As regiões, por exemplo, do Equador, olha só isso aqui, ó. Tá vendo? ITZE. Isso aqui quer dizer área de convergência intertropical, né? Aqui, na verdade, é zona de convergência intertropical, tá? Mas tá em inglês, não liga para isso não. Aqui então, olha só, isso aqui é a linha do Equador, né? Na linha do Equador eu vou ter a maior temperatura, a maior média térmica do nosso planeta. Por isso, note aqui, ó, o ar que circula aqui nessa região, ele é quente, beleza? Ar quente, sempre ar quente. O ar quente, como eu já disse para vocês, ele é mais leve, portanto ele sobe, tá vendo? Ó? Sobe. Mas acontece que lá no alto da troposfera, a temperatura cai. Então, esse ar, conforme ele sobe aqui, ele perde temperatura. Ele vai ficar mais denso, mais pesado e desce. Entendeu? Quando ele desce, ele tem contato com a superfície do nosso planeta, que é a região mais quente, não é? Então, na superfície, ele se aquece. Então, é sempre assim. Uma vez próximo da superfície, o ar sempre se aquece. Quando o ar se aquece, ó, ele vem em direção. Lembra que o ar sempre vai da região que é mais fria para a região mais quente? Mas aqui está tudo quente, mas tem um lugar que é mais quente que todos, tá vendo? Essa linha aqui, que é o Equador. Então, o ar quente ele vem buscando regiões mais quentes ainda e sobe na região de convergência intertropical. Por que se chama região de convergência intertropical? Porque você pode ver que os ventos convergem para essa região, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, dos dois, entendeu? Por isso que ela converge ventos, então. Ela converge ventos, e como ela faz isso, né, o vento vem dos dois lados e sobe ali nela, ela acaba também gerando bastante umidade. Então, normalmente, na região equatorial, a gente vai ter uma grande concentração de chuvas. Se você pensou em clima equatorial muito quente e chuvoso, você está certíssimo. Certíssimo.
né? Então, na região equatorial, é por isso que a gente sempre vai ter calor e bastante chuva. Beleza? Vamos ver aqui. Temos mais uma partezinha que é a circulação atmosférica, né? Falando sobre a força ou efeito de Coriolis. Essa força ou efeito de Coriolis é uma coisa muito simples, por mais que o nome seja estranho, né? É a força de rotação do nosso planeta. Então, conforme o nosso planeta gira, ele vai criar uma influência, então, nos ventos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tá? É a chamada deflexão dos ventos. Então, o vento estava vindo aqui, ó, bonitinho, mas aí o planeta Terra está girando, ele dá uma inclinada, né? Ele muda a sua direção. Então, olha só, no hemisfério norte, ventos com deflexão para a direita. Então, o vento está aqui descendo, ele quebra para a direita, tá? Eu acho que minha janela para vocês é espelhada. Então, eu fiz para a direita, para mim, mas para você deve ter ido para a esquerda, tá? Então, simplesmente lembre-se disso, ó. Faça a seguinte associação. Norte é direita, sul, esquerda. Então, nós somos de esquerda e o norte é de direita, né? Cuidado, cuidado, dependendo do povo da sua família, eles vão bater em você. Se você repetir isso, falar assim, eu sou de esquerda, falar, ah, o professor tá, né? Pau, bate nos dois, no professor, no filho. Mas então, pelo menos para os ventos, tá? Zero de noção política, zero, zero. Nos ventos, o hemisfério sul, então, deflexão para a esquerda. Beleza? Então, sul, esquerda. Lembre-se sempre. Tá? No hemisfério sul, a gente vai para a esquerda. Tá bom? Tranquilo? Falando politicamente, tá? Politicamente, a nossa tendência da população é para a esquerda também. Mas sabe o que é interessante? A nossa tendência é para a esquerda, mas a gente sempre vota em partidos da direita. Sabe como que chama isso, politicamente falando? Burrice, né? Mas, enfim, olha só. Esse aqui é o esqueminha, igual o anterior, né? E a gente tem aqui, então, as setas azuis mostrando para gente uma coisa que é interessante. As setas vermelhas não, as setas vermelhas também. Veja aqui então, ó, que no hemisfério sul, imagine que você está em pé aqui, ó, em cima do rabinho aqui dessa seta. Você está em pé, você queria ir reto. Só que na esquerda, quer dizer, na esquerda, desculpa, no hemisfério sul, deflexão para a esquerda. Eu queria ir reto, mas virei para a esquerda, tá? Agora, imagina que a setinha vermelha, né? Você está em pé no rabinho dela, olhando para a ponta lá, olhando para a cabeça. É, então, olhe o seguinte: você queria ir reto para baixo, só que aí você sofreu a deflexão para a esquerda, né? Tá, então para o hemisfério norte é sempre para a direita. Faz a mesma coisa. Ó. Imagina que você está em pé aqui e você quer dar reto, só que aí te empurraram para direita. Por que, que isso aqui acontece? Isso aqui acontece porque esse é o sentido de rotação do planeta Terra. Então o planeta está girando e ele gera essa distorção, né? Então, só para que você não se confunda, o planeta Terra está girando aí, ó, de oeste para leste, tá? De oeste para leste. Seria o sentido anti-horário, o que o nosso planeta gira, beleza? Então, no sentido anti-horário que nós estamos girando. Por isso, as setinhas, ó, elas se distorcem para esse lado aqui, né? O planeta está girando para lá e ele vai fazer o vento, então, ó, dar essa quebrada. Beleza? Tranquilo? Beleza. Temos aqui também alguns detalhezinhos, né? Dessa circulação, só para a gente notar. Aqui, ó, no 0 graus, a gente tem uma região, que é a zona de convergência intertropical. Os ventos são quentes, está vendo o B vermelho? B vermelho, baixa pressão, calor, quente, né? Quando esses ventos quentes aqui sobem, eles abaixam sua temperatura e voltam a descer aqui nessa região. Essa primeira imagem aqui mostra para a gente, então, uma célula de Hadley. Por que não tem aqui?
Eu não tenho aqui porque está do outro lado. Então, ó, isso aqui é a célula de Hadley. Ah, não, mas então a de baixo que você mostrou é o quê? Oxe, é outra, né? Lembre-se, ó, globo, o nosso planeta, dividido em polo norte e sul, ou então hemisfério norte e sul, ele se repete, ele é tipo um espelho. Então, se eu explicar para o sul, vale também pro norte. Né? Na maioria das vezes é o oposto. Nesse aqui não é nem o oposto. Nesse aqui é exatamente igual. Pode ver, ó, aqui, ó, eu tenho 0, 30, 60, 90, tá? Eu tô falando de graus, tá bom? Aqui ó, no planeta aqui, ó. Então aqui seria mais ou menos 60 graus aqui. Seria mais ou menos 60 graus. Então, ó, polo, tal, 60 graus. Olha aqui para baixo, ó. Polo, tal, 60 graus. Ó, baixa pressão, calor, ó, baixa pressão, calor. Aqui no 30, ó, alta pressão, frio, alta pressão, frio. Beleza, mas voltando aqui à ideia da célula de Hadley. Aqui então, ó, o vento quente sobe, né? Se esfria lá na alta troposfera, depois ele desce de novo. Como ele desce aqui, ó, nessa faixa, eu tenho uma área de alta pressão. Então, ali nos 30 graus, mais ou menos no trópico de Capricórnio e no trópico de Câncer, eu tenho ventos frios descendo. Pelo menos descendo, né? Porque depois que ele entra em contato com a superfície do planeta, ele se aquece novamente. Beleza. Então, sempre que o ar entra em contato com a superfície, ele se resfria. Olha só aqui, ó. A gente tem mais uma célula dessa. Só que olha que loucura. O ar aqui, ó, ele desce, se aquece na superfície e ele volta a subir, vai para cá. Por que, que esses ventos aqui eles não foram para o hemisfério, quer dizer, para a zona de convergência intertropical? Não, então, eles desceram, porque você tem duas opções aqui, ó. Ou subir aqui pro Equador, ou descer em direção ao Polo Sul. Tá? Eu tô usando esse subir e descer, é meio errado o que eu estou fazendo, tá? Mas é para você se localizar melhor. Então vamos trocar aqui, ó. Se eu venho em direção ao sul, né? Isso aqui acaba acontecendo também. Por quê? Porque próximo da superfície do planeta, o ar vai ser mais quente, sempre. Só um caso que não. Só um caso que não. E pode ser que você já tenha corrido o olho aí e visto, né? Que são nos polos. Porque os polos são as regiões que geram frio no nosso planeta, né? Seriam os nossos dois super ar-condicionados que a gente está fazendo questão de destruir eles, né? Mas enfim. Então, ó, aqui eu tenho a chamada célula de Farrell. Ó, aqui tá vendo? Ó, nem errei o nome, vai besta. Então, a célula de Farrell tá aqui. Então, aqui eu vou ter a região que vai de 60 a 30 graus, aproximadamente, tá? Isso aí são os graus, não de temperatura, tá? São graus de medida aqui na circunferência, na esfera do nosso planeta, beleza? E aí eu terei aqui uma região de baixa pressão, porque os ventos são quentes, né? E em relação aos polos, ó, eu tenho frio sendo criado, e daí ele vem aqui para essa região, acaba se aquecendo, né? Pouco, né? Os ventos são frios aqui, porque aqui seria a região polar, né? Então, tipo assim, ó, lá no Canadá, na parte norte do Canadá, né? É aquela coisa, os ventos aqui deram uma esquentada, é ar quente. Ar quente? Ar quente não. É um pouco mais quente só do que o polo, tá? Entendeu? Tipo assim, as regiões que bate lá, tipo assim, ó, verão treta esse ano, hein? Ó, 10 graus, hein? Ave Maria, que calor, né? Seria isso aqui, então. O ar quente, ele volta a subir aqui e se resfria novamente. E esse ar quente nem chegou a ser quente, quente mesmo, tá? Então, a gente tem aqui essa divisãozinha que seria a circulação atmosférica. Então, lembre-se sempre, ó. Pode ver que eu usei um outro desenho para explicar tudo, porque ele é melhor quanto a cor das setas, né? Naquele outro desenho, toda seta vermelha é ar quente, nesse aqui nem tanto, né? Então, a gente vai ter esse aqui sendo o sentido de circulação. Então, note você, ó, o que importa é do Equador até o polo, né? Nessa região, então, do Equador até o polo, eu terei
na região do Equador, na região de 30 graus norte, aí, ou sul também, tanto fez, tanto faz, essa criação dessa célula de Hadley, né? Que vai ter então ó, o ar quente próximo da superfície subindo, se resfriando lá, né? Depois desce ar frio. Então é sempre assim: o ar quente sobe e o ar frio desce, né? Depois eu tenho a formação da célula de Ferrel, né? E depois a célula polar. A célula polar ela é quase praticamente inteira fria, né? Beleza? Então isso acontece tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Você bem pode ver aí, ó, 60 graus norte, 30 graus norte. A gente tem uma imagem que foi utilizada para ser estudada por alguns professores, faculdades, sei lá o que foi, do hemisfério norte. Qual a diferença para o hemisfério sul? Só o S, tá? Apaga o N aí e põe o S, tá? Por quê? Porque acontece a mesmíssima coisa. Mas essas características param exatamente por aí. Olha só, hein? Dá a bolinha pro Yoda. Ah lá, ele deu. Então, senhores, tranquilo? Eu acho que não é muito tranquilo, não. Essa parte é muito mais decoreba do que qualquer coisa, tá bom? Mas então entenda essa parte da circulação, porque, ó, show! Isso aí vai para a prova. Beijão, até mais, bons estudos. Tchau, tchau.